Boa noite, estamos aqui para apresentar uma comunicação oral do segundo eixo, alfabetização e letramento. A importância do letramento na formação do leitor, um caminho de perspectiva e iniciativa na formação de leitores críticos e reflexivos. Sou Alexandre Rosa, mestrando do Instituto Quiriçaço, de Barra da Estiva, Bahia. Boa noite. Boa noite. Antônio. Fique à vontade, Antônio. Boa noite. Meu nome é Antônio Carlos Coqueiro Pereira. Eu sou professor do Fundamental 2, moro em Barra da Estiva e sou mestrando do Instituto de Educação Quiriçaço do Paraguai. Eu faço mestrado. Boa noite a todos. Sou Vera Belinato, moro no município de Barra do Choça, Bahia. Sou também mestranda do Instituto de Educação Quiriçaço do Paraguai, em parceria com a Capacitar em Vitória da Conquista. E estou muito feliz em estar aqui nesse momento apresentando esse trabalho para o colóquio. Meu nome é Warley Teixeira Gomes, sou de Vitória da Conquista, mestrando no Instituto Quiriçaço do Paraguai. Então, resumo: o papel da leitura tem função fundamental no desenvolvimento e crescimento do intelecto do ser humano. Para basicamente tudo, ele é necessário, desde uma simples lista de compra a uma lista telefônica, até a necessidade de extrair informações científicas e acadêmicas. Assim, a intenção desse artigo é meditar enunciados no que se refere ao seu entrosamento sobre a importância do letramento na formação do leitor. No processo de ensino da língua oral e a escrita, qualquer que seja o nível de ensino, as atividades docentes carecem estar catalogadas no ensino da multiplicidade da linguagem, sobre uma linha de eixos condutora: oral, leitura, produção de texto e análise linguística. A oralidade aparece nos discursos dos professores, no sentido que repetem a conversa professor-aluno, ora nas demandas de espaço para descrever histórias, ora para certos métodos de processo de ensino-aprendizagem, seja na participação deles, professores, alunos, ou na participação dos pais que influenciam seus filhos em casa. É importante que nesse contexto, Alexandre, a gente percebe que existe uma dicotomia entre ler para compreender e analisar e refletir, para aquele ler só e codificar. E é importante que essas inferências e reflexões da linguagem sejam importantes para construir e ampliar esses conhecimentos. Porque só codificar, com a dicotomia de codificar e não refletir, compreender e analisar, a questão da oralidade e da leitura, ela não vai ter muita eficiência no conhecimento, tanto o conhecimento educacional escolar, quanto o conhecimento educacional onde está inserido o indivíduo ou o aluno. Essa reflexão tem uma perspectiva do saber ler e suas complicações sobre a forma de leitura como ferramenta de informação neste mundo contemporâneo. Então, é o seguinte: se nós lermos só para codificar, ou então só para saber e conhecer, vai ficar vai ter um distanciamento do compreender, do analisar e do refletir. E aí o que acontece? Existe um dogma e um estigma de que só para a pessoa saber codificar é saber ler, e não é.
Então, a proposta, né, a oralidade, a proposta é falar sobre os direitos dessa aprendizagem, levando em consideração a oralidade como um eixo necessário para o desenvolvimento linguístico. Nesse sentido, qualquer professor ele tem conhecimento da importância social no processo de ensino-aprendizagem, no que tange à oralidade. Aí a gente pode citar, por exemplo, o Marcuse, que fala que a oralidade e a escrita, elas possuem características próprias. Assim, a escrita não consegue reproduzir fenômenos orais, tais como gestos, as prosódias, os movimentos corporais e faciais. Por outro lado, a fala, ela não consegue representar elementos significativos da escrita. Então, aqui a gente percebe que ele fala da escrita e da oralidade. E o que nós estamos ressaltando é a importância dessa oralidade para o desenvolvimento linguístico. Existem aspectos específicos que são desenvolvidos a partir dessa oralidade. Dando sequência, a gente pode colocar a importância de tentar dilatar nesses alunos a capacidade de saber ouvir atentamente, pois também saber escutar, porque esse aluno aprenderá a respeitar e dar atenção para com o colega e com o professor. Esse critério é um elemento fundamental para o bom desenvolvimento da produção oral. Entretanto, necessita carecidamente do trabalho habilitado pelos professores, a fim de que esses alunos tornem-se leitores ativos, capazes de ambicionar e selecionar esses conhecimentos e informações básicas. Tecer simultaneamente os caminhos para a compreensão sobre os conhecimentos prévios, previsões, antecipações, inferências em sua oralidade. Então, essa oralidade ela vai diversificar as potencialidades na fala desse aluno. Então, afinal, como diz Cavalcante Melo, afinal, o que significa ensinar oralidade? Ensinar oralidade é ensinar os gêneros textuais orais, o que implica observar toda a sua condição de produção e realização. Então, isso torna o aluno um ser dinâmico. Isso mesmo, Arlen. Então, estabelecer as concepções e a afinidade que tem entre a fala e a escrita para uma leitura prazerosa e uma boa produção textual também é de fundamental importância. Então, a relação aí do professor em sala de aula vai fazer a diferença. Então, em relação ao planejamento, em relação à proposta pedagógica, a motivação desses profissionais para com a leitura em sala de aula é importante a gente ressaltar. E a leitura e a escrita, elas andam sempre juntas, né? E são diferentes, mas quando se aprende a ler, faz toda a diferença no processo ensino-aprendizagem e faz com que as pessoas tenham uma melhor compreensão de mundo, né? Então, como diz Paulo Freire, leitura boa é a leitura que nos empurra para a vida, que nos leva para dentro do mundo que nos interessa viver. E para que a leitura desempenhe esse papel, é fundamental que o ato de leitura e aquilo que se lê faz o sentido para quem está lendo. Ler, assim para Paulo Freire, é uma forma de estar no mundo, né? Então, é de fundamental importância estar lendo e não apenas decodificar sons, né? Mas também estar entendendo, interpretando cada vez mais. Então, ler é uma viagem para o princípio na cultura oral e escrita. Não se fronteia para a cidadania íntegra sem o emprego da leitura e da escrita. Saber ler e compreender o que está lendo na escola é se sentir inserido em uma sociedade letrada e contextualizada. Então, assim, a gente precisa estar atento a essa questão da formação dos professores, a formação da equipe condutora do processo de planejamento escolar também, para que os nossos alunos, nossas crianças, possam estar tendo um aprendizado concreto em relação à leitura e escrita, para que futuramente eles possam estar
tendo o prazer de estar usufruindo, né, do conhecimento que tiveram na escola. Ok? Então, para finalizar, ao dominar a leitura e a escrita, né, nos dá a possibilidade de adquirir conhecimentos, desenvolver raciocínio, dilatar a visão de princípios da realidade, de si mesmo e do outro, e participar ativamente da vida social. O desenvolvimento desse artigo é visto como um processo cultural na acepção que se confia a partir das influências mútuas. Assim, não existe texto sem presença do leitor. É o leitor que conduz a vida e dá voz ao texto e ao contexto do mundo. E é o arranjo das vozes dos interlocutores dos textos que as formam. Muito obrigado a todos. Ok. muito bem. Ok, então. Finalizo o ar.